ele avança, né? No próximo capítulo ele vai falar sobre o rei escolhe Israel, redenção iniciada. E eu acho que um ponto interessante de destacar aqui é que ao mesmo tempo que a gente vê a redenção iniciada, isso não significa que a queda tenha acabado ali, né? A gente Sim. vê as consequências da queda perdurando junto com esse período de redenção iniciada também, né? Então, Sim. mas como é que ele vai abordar? E, inclusive, temos perguntas aí, né? Como assim escolher Israel? Por que Israel? Boa, boa. Vamos respondê-las, né? Não podemos contorná-las. De fato, ele, Exato. ele coloca o subtópico, né, desse ato como o rei escolhe Israel. A Uhum. gente, como você falou, no evangelismo, às vezes a gente empobrece muito a mensagem do evangelho quando a gente apresenta como essa salvação individual do coração do indivíduo, assim, muito autocentrado. A gente reduz a uma experiência pontual. É claro, o evangelho é para indivíduos. Só que ele pega esses indivíduos e, como a gente falou, coloca dentro de uma história. E essa história começa lá atrás, quando Deus escolhe um povo para si. Por quê? Porque ele ia precisar de uma terra, ele ia precisar de um povo para o rei poder nascer. Jesus não nasceu assim, sem um povo, sem uma história, sem uma série de expectativas. Você colocou isso lá atrás, quando você falou de. Lá em Gênesis, a gente já tinha o anúncio da expectativa de quem iria pisar a cabeça da serpente. Então, era preciso construir isso. Deus não ignorou esses fatores ou deixou esses fatores acontecerem e mandou Jesus em qualquer povo aleatório. De maneira nenhuma. Então, aí, nesse capítulo, eles vão percorrer desde Gênesis 4 até o final dos livros narrativos, Samuel, Reis, Crônicas, para mostrar como que Deus foi formando um povo para si, chamando um povo para si, os cidadãos desse reino. E ele vai então começar com a aliança, obviamente, que foi feita ali com Adão, a quebra desse pacto, e aí depois os seus descendentes, eles percorrem a história patriarcal, Abraão, Isaac, Jacó, como que essa promessa ela vai ampliando, como que essas expectativas elas vão ganhando novos contornos à medida em que o tempo passa. Então, lá em Gênesis 3, a gente tinha a notícia que um filho da mulher pisaria a cabeça da serpente. Então, o que a gente sabe? Dois povos, semente da mulher, a semente da serpente, dois inimigos, uma antítese estabelecida entre dois povos. Só que aí vai começando a história desse povo. É a história da semente da mulher o tempo todo guerreando com essa semente da serpente. Então, você pega Josué, ali no Egito, a gente pensa, bem, o povo de Deus ele vai ser engolido a qualquer momento. Os inimigos vão prevalecer. Você pega aí os juízes, que ele continua aqui, também nesse capítulo. Você vai pensando assim, cara, os juízes, Sansão, Gideão, eles vencem, aí depois entra num período de decadência. Então, a semente da mulher vence, a semente da serpente cresce de novo. É o drama e ganhando seus contornos. Mas nesse primeiro momento é para quê? Deus estabelecendo um povo. Israel não tinha nada, e aí respondendo talvez o ponto mais nevrálgico aí, Sensível? Uhum. sensível, boa, sensível é melhor. Que é por Israel não tinha. O apóstolo Paulo, depois, lá no capítulo 2 e 3 de Romanos, ele vai dizer que Israel não tinha nada especial em si mesma. Essa escolha foi incondicional. Essa escolha não dependeu de nada deles. O privilégio que eles tiveram foi de ter sido portadores dessa revelação. Mas desde o Exato. início, a gente consegue ver no chamado de Abraão que ele ia ser uma bênção para todos os povos, uma luz para as Uhum. nações. Havia já Uhum. também, de maneira embrionária, essa expectativa de ser uma bênção para todos os povos. E Uhum. o privilégio deles foi ter sido receptores da revelação, o Messias ter nascido ali, mas eles viraram as costas. E quando viraram as costas, Uhum. se colocaram na mesma necessidade de todos os outros povos. A Bíblia Uhum. sempre chama de gentios, né? O ministério do apóstolo Paulo aos gentios, que é de ter fé na promessa do Messias, na obra do Messias. Nos últimos atos da redenção, a gente sabe quem que é o Messias, a obra de Cristo Jesus. Mas aqui é
como Deus estava formando um povo, criando as expectativas que iam ser cumpridas depois em Cristo Jesus. Então Deus não ignorou esses processos. Cada pequena história precisa ser lida dentro desse drama entrelaçado, a história de Abraão, a história de Jacó, a história de Isaac, os juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, precisa ser lido à luz desse contexto, dessas expectativas. A gente não pode achar que são livros fragmentados. E aqui é o tempo todo Deus estabelecendo seu povo. Ele usa várias metáforas para isso. É a sua amada, é o seu rebanho, é um edifício, é uma vinha que ele planta. Mas, de maneira geral, o povo do rei é a grande metáfora que engloba todas essas outras.